Boa noite, queridas amigas e amigos. Estamos mais uma vez aqui dos estúdios dessa Casa de Amor, o nosso MAP, para juntos iniciarmos mais uma reflexão à luz da doutrina espírita. Antes, gostaríamos de convidar a todos vocês que estão nos assistindo em tempo real ou que venham a nos acessar nas redes sociais de nossa casa, o MAP, que divulguem, compartilhem com os seus amigos esta doutrina que tanto nos acolhe, nos esclarece, nos consola e motiva. Hoje abordaremos um tema da mediunidade. E antes de iniciarmos a nossa fala, faremos referências às fontes de consulta e pesquisa que, em primeiro lugar, como base principal, tivemos o Livro dos Médiuns, de Allan Kardec, obra editada em 1861, portanto, há 160 anos. Além das contribuições de palestras e de vários companheiros de ideal espírita. Iniciando, então, vamos entender quem são os médiuns. Muitas das vezes, ouvimos muita gente dizer assim: eu acho que sou médium. Sinto algumas sensações estranhas, ou quando eu era criança, eu ouvia e via vultos. Mas será que é tão simples assim? Segundo nos diz Allan Kardec, para exercer a mediunidade é necessário ter antes conhecimento teórico. Pois, como nos fala em O Livro dos Médiuns, todos somos médiuns de forma generalizada. Porém, só alguns o são de forma ostensiva. Desta forma, a mediunidade se manifesta de forma diferente nas diversas pessoas. Traremos agora algumas colocações visando o nosso entendimento, desde que é um assunto que requer um estudo permanente e não temos aqui a pretensão de esgotá-los. Este assunto hoje nos remete à mediunidade. A mediunidade é um assunto, é uma faculdade natural do homem, para que ele possa se comunicar com os espíritos. Não temos mais dúvida de que não é doença mental, não é alucinação, não é nada disso. O médium é o intermediário entre os dois mundos, o mundo espiritual e o mundo material. Quando nos referimos à mediunidade, que é a capacidade de transmitirmos informações que vêm do plano espiritual para o plano material, então estamos falando que realmente é uma intermediação. Allan Kardec vai mencionar que todos somos médiuns, ou seja, trazemos em germe a possibilidade deste intercâmbio com o mundo espiritual. Porém, conforme diz o egrégio codificador, usualmente só se denomina médium aqueles que a faculdade está ostensiva, está bem caracterizada porque ela vê regularmente, ela sente uma vontade regular de escrever. E quando isto ocorre, ela percebe que não é ela que está escrevendo, ou que os pensamentos surgem em sua mente e ela vai se dando conta
que aquele fenômeno que está se dando de forma repetitiva configura-se numa paranormalidade, inclinando-se para o fenômeno mediúnico. Portanto, somos médiuns, todas as pessoas, no sentido de recebermos inspirações, intuições, de termos ideias que muitas das vezes nos são sugeridas mentalmente para nós. Então, melhor dizendo, existe o que nós chamamos de mediunidade geral, e que é o que eu tenho, todo mundo tem, de sofrer influências, ser intuído, de receber uma inspiração. São coisas que são da natureza do dia a dia do ser humano encarnado no planeta Terra. E existe também a mediunidade específica, aquela que se torna muito mais patente, a fenomenologia mediúnica. Portanto, é o médium que tem o trabalho específico dentro da mediunidade. Ou ele escreve, ou ele vê, ou ele tem efeitos físicos, de forma que torna-se marcante a diferença entre o médium e o sensitivo. Porque o médium age como um intermediário efetivamente direto dos seres espirituais. Ele é influenciado pelos espíritos. Ele é guiado pelos espíritos. É intermediário deles. Já o sensitivo, não. Ele age por si mesmo. Costumamos até dizer que é fenômeno anímico, da própria alma, do próprio ser. Todavia, o médium pode, pois, como espírito que é, ele pode perceber pensamentos das pessoas telepaticamente. Ele pode ver o que está acontecendo em um determinado lugar, à distância, e até ouvir e ver através de portas de corpos opacos e à distância o que estão conversando. E assim podem até mesmo mover objetos que estão ao seu redor, comandando com o seu pensamento, a sua vontade. Então, nós vamos ver que é muito grande a diferença entre o médium e o sensitivo. Os espíritos se comunicam com os médiuns através do pensamento. É todo um processo telepático. E no caso, o espírito comunicante, ele transmite seu pensamento, e o médium, no estado de transe, que é o estado alterado de consciência, tem a capacidade de captar este pensamento que o espírito está transmitindo. Não há faixa etária, não há raça, não há profissão, não há grau de cultura que defina o fenômeno mediúnico. Só o que o médium precisa é estar nesse estado de transe, estar concentrado, entrar no transe, que é um estado alterado da consciência. Porém, num estado bom da consciência, saudável. Agora, nós podemos dizer que durante o transe mediúnico, ele poderá ter consciência ou não do que acontece. É o que nós chamamos de transe consciente ou transe semiconsciente. Quando ele lembra alguma coisa depois ao transe, inconsciente, quando ele
não se recorda de nada do que aconteceu. Mas nós sempre podemos afirmar que a mediunidade inconsciente costuma ser bem rara. Terminando aquele transe, ou seja, terminada a transmissão da mensagem pelo espírito comunicante, o médium volta ao seu estado normal. Aliás, é normal até que esteja sempre num estado melhor do que antes de começar o transe mediúnico. Isso se explica porque, muitas vezes, o médium se sente muito mais disposto, pois, depois de haver trabalhado no intercâmbio, do que se sentia antes. Isto se explica perfeitamente pelo fato de que, antes, ele estava, de certa forma, próximo aos espíritos que iam se comunicar. E o clima desses espíritos comunicantes, às vezes, alguém que estava angustiado, espíritos necessitados, espíritos sofredores. E o médium sente junto, uma vez que ele cumpre o seu papel de intermediar. Uma vez cumprido a sua missão, ele fica liberado daquela presença, aquele espírito é ajudado, encaminhado, acolhido, e ele volta então, o médium volta ao seu estado normal, e ainda com o benefício de ter prestado uma caridade a alguém. Dentro da lei divina, ele deve sentir-se muitíssimo bem. A mediunidade sempre existiu. Não é uma invenção do espiritismo. Nós sabemos que, em todos os tempos, os invisíveis, os espíritos trouxeram notícias de suas presenças para nós, porque apareciam espontaneamente ou então traziam sensações, sonhos, que faz parte deste contexto da trajetória da humanidade. Porém, não se pode dar um diagnóstico de uma pessoa sobre ser médium apenas olhando nos olhos dela. Não. Você só sabe se uma pessoa é médium pela experiência, experimentação. Tem que treinar, colocar em estado de experiência. Senão, você não consegue avaliar se a pessoa é médium ou não é médium. Há pessoas que vão para as reuniões mediúnicas e acham que não são médiuns. E muitas das vezes é a oportunidade que a espiritualidade precisava para se manifestar. E elas próprias se surpreendem com os fenômenos físicos que passam a experimentar. De todos os meios de comunicação com os espíritos, a escrita manual, conhecida psicografia, é a mais simples, é a mais cômoda e, sobretudo, a mais completa e confiável. Agora, existe o caso, muitas das vezes, oposto também. Aqueles que já apresentam uma certa mediunidade ostensiva e chega à casa espírita e diz que não quer ser médium, não quer. Disseram que eu sou médium, na verdade eu vejo espírito, eu tenho essa comunicação com os espíritos, mas eu não quero. Porque eu tenho medo e também eu não quero essa responsabilidade da mediunidade. São casos opostos. Fala-se comumente que o médium atrai espíritos, como um para-raio atrai raios. Ele tem esse dom especial.
Então, ele, a princípio, quando ignora o assunto da mediunidade, ele fica meio desorientado. E aí, muitas das vezes, passa a procurar médicos, neurologistas, sendo que este caso é de mediunidade. A mediunidade pode caminhar por direções em que pode levar a patologias, principalmente se o médium não tiver conhecimento sobre si mesmo. Não se dispor a fazer um processo de autoconhecimento, inclusive emocional, e não tiver valores éticos e morais bem estabelecidos. É o que chamamos, dentro do meio espírita, de mediunidade com Jesus. É um assunto sério. E mesmo quando a pessoa tem tudo isso, pode acontecer de ela ter acidentes de percurso, porque ser médium não é invenção de vida, que a sua vida vai seguir lisa, reta, sem problemas. Não. Haverá etapas da vida em que você vai passar por situações em que sua mediunidade vai fazer parte da sua vida. E ela pode ser prejudicada por isso. Então, existe um entendimento em que a mediunidade se torne uma medionopatia, uma doença da mediunidade, em função, muitas das vezes, de encontrarmos pessoas com sistemas de crenças ou de conhecimentos religiosos que não admita a mediunidade, seja contrário. Ela vai continuar sendo médium, mesmo não querendo, só que ela vai reprimir a mediunidade, vai começar a dizer que é demônio, são outras coisas mais. E isso vai fazer com que ela própria prefira aceitar diagnósticos psiquiátricos do que admitir que tenha uma mediunidade ostensiva, transformando assim a mediunidade em uma medionopatia. A mediunidade jamais pode ser considerada algo desprezível ou algo que nós classificamos como negativo. Não. Nessa marcha evolutiva em que cada um de nós tem para a luz, para o desenvolvimento espiritual, em algum momento ou em algumas encarnações, já tivemos ligações espúrias ou negativas com espíritos que também não eram perfeitos. A mediunidade pode ser, sim, intermediária de atividades nefastas, assim como a gente fala e sendo induzido a comportamentos distantes do que é bom, do que é belo, verdadeiro, que é de Deus. E eles acabam sendo taxados de párias da sociedade e podem, sim, esbarrar em doenças mentais graves. Dessa forma, temos que entender que não é o inimigo externo, e sim o inimigo interno que abre espaços para se conectar com o inimigo externo. E a vaidade, o orgulho, caldo de cultura para que o médium não exerça a sua faculdade mediúnica de uma forma adequada, orientado para o bem, em bases morais, quais aquelas que o Espiritismo sugere e propõe
Por isso, o médium que não se cuida no seu processo de evangelização derrapa frequentemente em função da sua vaidade e do seu orgulho. Para um exercício de uma faculdade mediúnica guindada a processos de perturbação espiritual. E entra com facilidade no processo das fascinações. E é capaz de produzir, por exemplo, livros sem ter o melhor gabarito para fazê-lo, em uma literatura, muitas das vezes, precária. O fascinado, aquele que tem a fascinação, ele é um médium que está tão convicto da realidade daquele espírito que o controla, que o influencia, que nós poderíamos chamar de anjo da guarda ao contrário. Esse espírito, então, influi tanto a vida desse médium que ele, por fraqueza, por vaidade, ele confia nesse espírito plenamente. Esse espírito pode influenciá-lo ou dizer para ele coisas mais absurdas possíveis e ele acredita piamente. Então, ele se torna uma vítima desse fenômeno que é mediúnico, chamado de fascinação. Nós vemos, às vezes, pessoas que não têm estudo, que não foram bem orientadas, que usam a faculdade para servir-se dela, através de cobrança, de consulta. Mas isso são pessoas ainda que não tiveram a orientação que a doutrina espírita apresenta para o estudo da faculdade mediúnica. Por não termos, ou por não ter ainda o sentimento do amor como uma proposta diária em nossas vidas, uma vivência do dia a dia, o que acontece é que podemos fazer ligações erradas. Então, é a mediunidade patológica, é a obsessão, mas nós temos exemplos médiuns extraordinários na história do mundo, como, por exemplo, tivemos o nosso Chico Xavier, que renasceu no Brasil em 1910, viveu até 2002, um homem afável, bondoso, generoso, que doou a sua vida em favor do próximo e consolou milhares de pessoas através da mediunidade. A mediunidade em si é neutra. O direcionamento que o médium vai dar à sua faculdade é que vai depender também do benefício que ela possa prestar às outras pessoas e a si mesmo, em primeiro lugar, ou prejudicando em outras situações. Se a faculdade mediúnica em si é neutra, ela é apenas uma aptidão. A orientação moral depende da doutrina que a orienta. Essa faculdade pode ser para um sentido ou para outro. Por isso, o Espiritismo é categórico, orientando a faculdade mediúnica na conexão com o Evangelho de Jesus. Psicofonia é a faculdade que permite aos espíritos utilizando os órgãos vocais do encarnado, transmitir palavras audíveis. Nós sabemos que não é de bom tom, não é benéfico que a pessoa usufrua benefícios, lucros financeiros usando a faculdade mediúnica. Em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 26, temos: dai de graça o que de graça recebestes.
porque a mediunidade não pode ser paga. Se é para servir a instrução espiritual da humanidade, ela tem que ser exercida gratuitamente. Se Deus nos deu essa possibilidade, é para ser utilizada de uma forma positiva. E é como se você contaminasse uma fonte que deve ser limpa e pura sempre. Toda vez que mercantilizamos a mediunidade, não resulta em algo bom. Ela irá atrair espíritos zombeteiros, mistificadores, fascinadores, que querem levar este médium ao descrédito, a uma situação até mesmo obsessiva por fascinação, por subjugação, que poderão vir e dar uma resposta que, muitas das vezes, complicar a vida de alguém, inclusive dando esperanças ou até mesmo tirando esperanças de alguém. Então, nós, dentro daquilo que aprendemos com Allan Kardec e Chico Xavier, sabemos que a mediunidade é algo sagrado. É um dom sagrado que nós temos que utilizar sempre positivamente. Então, no centro espírita, em função da seriedade com que se estuda o espiritismo, é preciso ter-se muito cuidado com a mediunidade, no trato com a mediunidade, como uma coisa santa que deve ser e o é. A finalidade principal da mediunidade é servir para a instrução espiritual da humanidade, porque os espíritos que sabem mais esclarecem os homens que sabem menos, e os homens que sabem mais orientam e esclarecem os espíritos que sabem menos. É uma troca. Não há como evitar a mediunidade se a pessoa é realmente médium, porque é uma faculdade humana, está na pessoa. Mesmo que ela não queira, não goste, ela continuará intermediando espíritos, sentindo a presença e sentindo a influência deles e agindo, desde que aceite a sugestão para o nosso mundo terreno. Então, é uma questão de que não dá para modificar. Quantas vezes, repetimos, aparecem pessoas nos centros espíritas relatando que andam vendo, ouvindo espíritos e simplesmente querem que tire isto dela. Não é possível. O que elas precisam é aprender a utilizar como tudo que Deus fez e faz é bom e perfeito. Naturalmente que aquela manifestação mediúnica, a sua mediunidade, deve ter um fim útil, necessário e providencial para ela. Entretanto, se ela tiver uma mediunidade muito ostensiva, só na casa espírita ela vai encontrar os recursos, a orientação, o estudo, enfim, tudo aquilo que ela precisa para ter um bom desempenho mediúnico. A mediunidade pode se manifestar de muitas formas, mas como desenvolver esta capacidade de mediar a comunicação com os espíritos desencarnados e poder contribuir para a evolução da humanidade? Como seria isso? Em primeiro lugar, é fundamental o conhecimento da doutrina espírita. O conhecimento do espiritismo é fundamental. O conhecimento sobre mediunidade, e neste ponto falamos no conhecimento teórico. Depois, passar por reuniões de experimentação mediúnica, educação mediúnica,
E depois, as reuniões de prestação de serviço. Pois cada médium, após ser identificado que é realmente médium ostensivo, vai ser encaminhado ou para reuniões de doutrinação, que são as reuniões de esclarecimento aos espíritos sofredores, espíritos maus, vingativos, são as reuniões de desobsessão, ou então para reuniões chamadas por Kardec de reuniões instrutivas, onde o médium vai receber a manifestação de espíritos orientadores da casa espírita. Só as casas espíritas estão preparadas, de certa forma, para receber as pessoas que apresentam um dom mediúnico mais ostensivo e ajudá-los em seu desenvolvimento. Allan Kardec, nesta obra espetacular, que é o Livro dos Médiuns, vai mostrar todas as condições necessárias para o bom desempenho da humanidade, da mediunidade. A faculdade em si é apenas aptidão. A orientação que vai dar para a mediunidade depende do processo educativo. E aí, o Espiritismo é abundante e soberano nesse aspecto, porque ele trata esta faculdade dando uma orientação patente. Somente no Espiritismo temos essa possibilidade de cuidar desses espíritos mais atrasados, mais imperfeitos, que chegam nas casas espíritas para serem acolhidos, orientados. É claro que respeitamos todas as outras formas de intercâmbio, porém, há um esforço muito grande no sentido de que as pessoas saibam o que é obsessão, como é que se livra da obsessão e quais são os livros, as atitudes que devemos tomar para nos libertarmos, protegermos. A mediunidade não tem um tempo certo para aflorar. Ela pode se manifestar em crianças, pode se manifestar em adultos, em um momento de um grande choque, por exemplo, em um acidente. Então, ela não tem um momento certo. É muito comum hoje em dia, cada vez mais, com uma incidência maior, da faculdade mediúnica na infância, em crianças. Ela pode realmente se apresentar nessas crianças em tenra idade ainda. E também mais adiante, e até na adolescência. Essa incidência da mediunidade na fase infantil evidencia a presença dos espíritos, às vezes até de familiares daquela criança, como seus avós, vivendo ali ao lado e dando para nós a demonstração de que a vida continua, que ninguém morre, que os espíritos estão ao nosso lado, influenciando a nossa vida. Até muito mais do que imaginamos, como disseram os espíritos a Allan Kardec. Se os pais levarem para o centro espírita essas crianças, lá certamente serão orientados, vão receber todas as explicações, os motivos pelo qual essas crianças já veio com uma faculdade específica, ou seja, que é um espírito que reencarnou com essa aptidão, com essa condição de uma faculdade que vai, ao longo da vida, se apresentar de uma forma muito intensa. Entretanto, também é bom lembrar que a faculdade mediúnica pode aparecer na infância e depois desaparecer. Então, um jovem que adentra a casa espírita com problemas mediúnicos, ele terá a possibilidade de, primeiramente, estudar,
terá a possibilidade de desenvolver a mediunidade, que é a educação mediúnica, mas principalmente será incentivado no caminho do bem, para que a mediunidade possa fluir de uma forma coerente, racional, com a espiritualização. Não devemos resistir à mediunidade. Devemos procurar administrá-la e, com isso, ela, é claro, vai ficando mais desenvolvida, o médium cada vez mais esclarecido, de forma que nós podemos imaginar que, no futuro, esse intercâmbio vai ser muito mais fácil, porque a compreensão do processo já começa a facilitar. E também, como teremos em nosso planeta entrando na fase de regeneração, teremos espíritos voltados para o bem, propensos ao bem, concomitantemente com os expurgos de espíritos inferiores que ainda no momento estão dominando muitos setores da vida humana, do nosso planeta. A mediunidade vai evoluir com o próprio homem, com o próprio ser humano. Nós teremos mais informações importantes, porque os médiuns estarão livres das obsessões, ou eles se livrarão das patologias, das ligações espirituais que fazem, então, nossa mediunidade estar aberta para os espíritos superiores em todas as áreas do conhecimento humano. Dessa forma, para finalizarmos, podemos afirmar que a mediunidade é um dos caminhos para sermos felizes. Que a mediunidade é uma das estradas mais lindas que temos no trabalho prático da doutrina espírita. E todo médium que se aplica, que trabalha com boa vontade, que estuda e que conscientemente realiza esse trabalho, tem muitos benefícios espirituais, trazendo para a pessoa, para o médium, um bem-estar muito grande, que através de trabalhos em benefícios do próximo, entendendo que a faculdade veio para exatamente o benefício da humanidade. Finalizando, fazemos aqui mais uma vez nossos agradecimentos a esta casa que abre as suas portas para que daqui, de seus estudos, possamos levar a todos vocês, mais uma vez, nesses tempos de isolamento, mensagens edificantes da nossa doutrina espírita sempre. Hoje falando um pouco sobre a mediunidade. E como relatamos no início, é um assunto que, por mais que se fale, jamais esgotaremos. Paz e bem, paz e luz, paz, muita paz.